Olá, tudo bem? Nessa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho de potências, um assunto muito importante tanto para a matemática fundamental quanto é necessário para resolver problemas quando chega no ensino médio. Então, a metodologia que nós vamos adotar através do livro de Gelson Iese, um livro muito bom, o volume 2 do Fundamentos da Matemática Elementar, Gelson Iese e Oswaldo Dus, Carlos Murakami, tá bom? Então vamos lá. Como é que é definido potência no livro de Gelson Iese? Primeiro ele fala da potência de expoente natural. Então é preciso que, para estudar potência, que você domine e saiba os conjuntos numéricos, conjunto de números naturais, números reais, né? O que são números naturais, o que são números reais. Então a potência de número natural, Gelson Iese define o seguinte: seja A um número real e N um número natural, potência de base A e expoente N é o número A elevado a N, tal que A elevado a 0 igual a 1, A elevado a N igual a elevado a N menos 1 vezes A, para todo N, N maior ou igual a 1. Dessa definição decorre que A1 é igual a 0 vezes A, que é igual a 1 vezes A, que é igual a A. Ou seja, na definição, se eu pegar qualquer número real e elevar a 0, o resultado é 1. Como exemplo, se eu pegar aqui 2 elevado a 0, isso aqui é igual a 1. Qualquer valor elevado a 0 é igual a 1. E eu também posso expressar uma potência da seguinte maneira. Se eu tiver aqui 2 elevado a 5, 2 elevado a 5, isso é igual a 2 elevado a 5 menos 1, que multiplica 2. Ou seja, isso aqui é 2 elevado a 4 vezes 2. Isso aqui vai ser muito útil na hora da gente resolver problemas envolvendo potências. E de modo geral, para P natural e P maior ou igual a 2, temos que A elevado a P é um produto de P fatores iguais a A. Ou seja, se eu tiver aqui 2 elevado a 5, ele está me dizendo que isso aqui é a mesma coisa que 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2. Certo? Isso aqui 5 vezes. Então, o expoente, que é essa partezinha de cima aqui, ele me diz quantas vezes a base está se multiplicando por ela mesma. Tá certo? Vamos lá, dando continuidade. Alguns exemplos aqui, ó, que ele também traz no livro, esses exemplos são retirados do livro. 3 elevado a 0 é 1. Menos 2 elevado a 0 também é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. 5 elevado a 1 é 5. 1 sétimo elevado a 1 é 1 sétimo. Ou seja, qualquer base real elevada ao expoente 1 vai dar a própria base. Aqui 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Muito cuidado, isso é um erro comum. Tem gente que faz 3 ao quadrado, aí quer logo fazer 3 vezes 2, 6. Aí é onde está o erro. Eu tenho que fazer 3 vezes 3, que é 9. Menos 2 elevado a 3, isso aqui é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a menos 8. Por que menos 8? Porque eu faço menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. O sinal negativo ele multiplica por ele mesmo 3 vezes. 2 terços elevado a 4 é 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. E aí eu faço 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. E assim ele sai fazendo mais alguns exemplos, outros interessantes. A base 0, 0 elevado a qualquer expoente é igual a 0. Agora, quando eu tenho 0 elevado a 0 é igual a 1. Por que isso aqui? Devido à definição. A definição me diz que todo número, toda base elevada a 0 vai dar 1. Então, 0 elevado a 0 também é 1. Continuando aí. Algumas propriedades importantes decorrentes da definição. Se A pertence aos reais e B também pertence aos reais, M e N naturais, então valem as seguintes propriedades. Produto de potência com a mesma base. Eu repito a base e soma os expoentes. Exemplo aqui, ó, 2 ao quadrado que multiplica 2 ao cubo. Isso aqui é igual a
repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Então isso aí é 2 elevado a 5. Isso também é válido para a divisão, sendo que no produto soma e na divisão subtrai. Se eu tiver 2 elevado a 3 dividido por 2 ao quadrado, isso aqui é igual a 2, porque eu faço 3 menos 2 dá 1. Importante, a base ela tem que ser diferente de zero, porque o denominador de uma divisão, no conjunto dos números racionais, eu não posso ter o divisor igual a zero, tá certo? E o m, no caso o expoente de cima, ele tem que ser maior do que o expoente de baixo, para que o valor do meu expoente aqui seja um número natural, tá certo? Senão vai ficar negativo e a gente vê já essa situação. Terceira propriedade, eu tenho o produto de dois números elevado a um expoente é igual ao produto de A elevado a N, que multiplica B elevado a N. Exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2 vezes 3, isso aqui elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. A propriedade ela é bem clara, é o produto de dois números. Se eu tiver 2 mais 3 ao quadrado, isso é diferente de 2 ao quadrado que mais 3 ao quadrado. Isso aqui é verdade, mas isso aqui não é verdade, tá certo? Eu não posso usar essa propriedade para soma. A sobre B elevado a N. Isso aqui é igual a A elevado a N dividido por B elevado a N para B diferente de zero. Pelo mesmo motivo que eu não posso ter o denominador da fração igual a zero. Isso aqui não pode ser zero. Exemplo, se eu tiver aqui 1/3 ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que 1 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9. Tá certo? Então, essa propriedade também é válida. E a quinta propriedade, quando eu tenho uma potência de potência. Potência de potência, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Se eu tiver aqui 2 ao cubo, isso tudo elevado ao quadrado, eu vou fazer 2 elevado a 3 vezes 2, 6. Então, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes, certo? Isso a gente falou até agora para os números naturais. É importante, em alguns casos, a serem percebidos. Na definição da potência A elevado a N, a base A pode ser um número real positivo, negativo ou nulo, né? Vejamos o que ocorre em cada um desses casos. Então a gente vai olhar agora em relação à base, certo? Se a base for positiva, se ela for negativa ou se ela for zero. Primeiro caso, se a base for zero, então eu vou ter que 0 elevado a qualquer número diferente de 1, qualquer número natural diferente de 1, dá zero. E 0 elevado a 0 é 1. Já falamos isso aí anteriormente. Para todo natural, 0 elevado a n é igual a 0. Para todo natural pertencente, para todo n natural, com n maior ou igual a 1. Certo? Se for 0, vai dar 1. Para o segundo caso, se eu tiver uma base positiva elevada a qualquer número natural, vai ser sempre positivo. Qualquer base, por exemplo, 2 elevado a 5, isso aqui vai ser um número positivo. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. Isso com certeza vai dar um resultado positivo. E o terceiro caso é se eu tiver agora uma base negativa. Aí a gente tem que prestar atenção no seguinte. Quando eu tenho uma base negativa, se o meu expoente ele for par, o resultado é positivo. Se eu tenho uma base negativa e o meu expoente for ímpar, o resultado é negativo. Exemplo, se eu pegar aqui menos 2 elevado ao quadrado, isso aqui é menos 2, que multiplica
menos 2. E aí eu vou ter menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. 4 positivo. Agora, se eu tiver menos 2, a mesma base, elevado ao cubo, um expoente ímpar, eu vou ter menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. E aí, menos com menos dá mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, observa que quando o expoente é ímpar, o resultado vai ser sempre negativo se a base for negativa. Quando o expoente é par, o resultado será sempre positivo. Então, esses casos, bem interessantes. Agora, quando eu tenho um expoente que ele é negativo, o que é que diz a definição? Dado um número real A não nulo e um número natural, define-se a potência A elevado a menos n pela relação A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n. Ou seja, eu vou inverter, isto é, a potência da base real não nula e expoente inteiro negativo é definida como o inverso da correspondente potência de inteiro positivo. Temos aqui alguns exemplos também do livro. Ó. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1, que é 1 sobre 2. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2, agora elevado a 3 positivo. Né? Então, eu vou ter 1 oitavo. Menos 2 elevado a menos 3, isso aqui é 1 dividido por menos 2 elevado a 3. Expoente ímpar, o resultado sai negativo, então menos 1 oitavo. E assim sucessivamente. Vamos pegar um exemplo de fração aqui. Ó. Menos 2 terços elevado a menos 2. Então é 1 sobre menos 2 terços ao quadrado. Como o expoente é positivo, o resultado aqui deu positivo. E 1 dividido pela fração, basta inverter. Esse 9 vem para cima e o 4 para baixo. Mesmo caso aqui, sendo que agora com expoente ímpar, né? Ó, então o resultado continua negativo. E aí fica menos 32 sobre 1, ou simplesmente menos 32. Algumas observações que ele traz para a gente. Com a definição de potência de expoente inteiro negativo, a propriedade A elevado a m dividido por A elevado a n igual a A elevado a m menos n para A diferente de zero, passa a ter significado se m agora for menor do que n. Claro, né? Porque, por exemplo, se eu tiver aqui, eu estou falando de expoente negativo. Então, se eu tiver aqui, ó, 2 elevado a menos 3, dividido por 2 elevado a menos 2. Ora, menos 3 é menor do que menos 2, porque na reta real ele está mais distante do zero. Então, quando eu fizer essa continha aqui, eu vou ter 2 elevado a menos 3, menos 2. Então, aí é onde vai ocorrer o seguinte, ó. Isso vai ficar 2 elevado a menos 3, menos com menos dá mais 2. Então, eu vou ter 2 elevado a menos 1. E aí eu continuo com o expoente negativo. Então, para que essa propriedade ela tenha efeito para o expoente inteiro negativo, ela só vai ter significado se o m for menor do que o n. Outra observação. Se a base A é igual a zero, 0 elevado a menos n é um símbolo que não tem significado. Por quê? Porque se eu tiver aqui, por exemplo, 0 elevado a menos 2, o que vai ocorrer com isso? Isso aqui é igual, pela definição, né, ó, a 1 elevado a 0 ao quadrado. E 0 ao quadrado dá 0, eu não posso ter uma divisão por 0. Então, isso aqui não existe, não tem significado. Certo? Com as definições de potência de expoente natural e potência de expoente inteiro negativo, podemos estabelecer essa seguinte definição. Se A é um número real qualquer, seja ele positivo, negativo, fração, e n é um número inteiro, seja ele positivo ou negativo, A elevado a n será igual a 1 se o meu expoente for 0. Será igual a A elevado a n menos 1 vezes A se o meu expoente for um número natural, ou seja, um número positivo, um inteiro positivo. E 1 sobre A elevado a menos n se a minha base, se o meu expoente ele for
negativo e, óbvio, o A tem que ser diferente de zero. Ok? Então, todas essas propriedades que vimos até agora, certo? São válidas para um A real diferente de zero, qualquer base diferente de zero. Então, todas as propriedades são válidas nesse caso. Se a base A ou B, porque aqui ele usa o B também, né? For um real qualquer diferente de zero. E os expoentes, eles podem ser qualquer inteiro, seja ele positivo ou negativo. Certo? Então, tratando aqui de potenciação apenas com expoentes inteiros, tá certo? Naturais e inteiros, né? Ou seja, com expoentes positivos ou negativos. Ainda não estamos tratando de expoente racional. Isso aí fica para uma próxima videoaula. Vamos resolver um exercício do livro que pede para classificar isso aqui como verdadeiro ou falso. Então, na letra A, 5 ao cubo elevado a menos 2 é igual a 5 elevado a menos 6. Verdade, porque eu tenho aqui 3 vezes menos 2, menos 6. Potência de potência. 2 elevado a menos 4 é igual a menos 16. Falso. Por quê? Porque eu vou ter aqui 1 dividido por 2 a quarta, ou seja, é 1 sobre 16. Π mais 2 elevado a menos 2 é igual a isso aqui? Não, falso. Foi o que eu falei lá naquela propriedade. Isso, se fosse um produto, aí seria válido, mas na soma não é verdade. 3 elevado a menos 4, que multiplica 3 elevado a 5, produto potência mesma base, conserva a base, e soma menos 4 mais 5, dá 1. Então isso aqui é falso, essa afirmativa. 7 elevado a menos 2, dividido por 7 elevado a menos 5, é igual a 7 elevado a menos 3. Errado, porque aqui eu vou ter 7 elevado a menos 2, menos, né, subtrai, menos 5. Então vai ficar o quê? Menos 2 aqui, mais 5. Então vai dar 3 positivo. Então, aqui é falso. 5 ao quadrado dividido por 5 elevado a menos 6 igual a 5 elevado a 8. Verdade. Vai acontecer fato similar a isso aqui. E aí eu vou ter 2 mais 6, que vai dar 8. 2 elevado a menos 1, menos 3 elevado a menos 1, igual a 6 elevado a menos 1. Errado, né? Vamos lá, fazer aqui. Ó. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Menos 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 3. E aí eu faço 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 1 dá 3. Menos 2 vezes 1 dá 2. E aqui vai dar 1/6, que de fato é igual, esse 6 ele pode vir para cima da seguinte maneira, 6 elevado a menos 1. Então, me enganei, isso aqui é verdadeiro. Tá certo? Π elevado a 1 mais π elevado a menos 1 é igual a 1. Errado. Aqui eu vou ter π mais 1 sobre π, não vai dar 1. Vai dar diferente, né? Vai dar bem diferente de 1. 2 elevado a menos 3 elevado a menos 2, repete a base e multiplica. Menos 3 vezes menos 2 dá 6. Então, verdadeiro. Isso aqui é falso. 3 ao quadrado, que multiplica 3 elevado a menos 2, vai dar 3 elevado a 0, que dá 1. Então, isso aqui é verdade. Ok? Então, até a nossa próxima videoaula. Obrigado.